que é a lei? A lei é a lei de Moisés. Aonde nós encontramos o resumo da lei de Moisés? Os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. E por aí vai. Por aí vai. Essa é a lei de Moisés. Aqueles que receberam essa carta, qual é o choque de realidade para eles? O choque de realidade é: cumprir essa lei não salva vocês. Até porque ninguém consegue cumprir a lei plenamente. Ninguém. Você não vai encontrar uma pessoa nesse mundo. O único que cumpriu a lei fielmente, do princípio ao fim, foi Jesus Cristo. Por isso que nós não somos salvos mediante o cumprimento da lei, mas nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Pela graça. Porque ninguém consegue cumprir a lei do seu Deus. Então, qual é o papel da lei hoje para as nossas vidas? A lei nos ajuda, primeiramente, a vermos a nossa incapacidade de sermos salvos por mérito. Porque como ninguém consegue cumprir, absolutamente ninguém vai conseguir ser salvo por mérito. E segundo, a lei nos ajuda a entender qual é a vontade de Deus, é a ética de Deus para a nossa vida. Olha que interessante. Na própria carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que os homens, cristãos e não cristãos, os incrédulos, têm a lei de Deus impressa nos seus corações. Sabe o que isso significa, queridos? Significa que mesmo quem nunca leu a Bíblia, quem nunca conheceu Moisés, quem nunca leu o livro do Êxodo, ele tem a lei de Deus no seu coração. Eu te provo. 99,9% das nações que há no mundo, dos povos que há no mundo, entendem que adulterar é errado. Entende? Que matar é crime. Matar é crime. Eles entendem que as pessoas têm direito à propriedade. Propriedade. Você comprou, porque a lei de Deus ensina o direito à propriedade. Então você percebe, queridos, que a lei está impressa no coração. Quem foi que ensinou isso para eles? Porque o único lugar que ensina isso, desde os princípios da humanidade, é a lei de Deus. É a lei de Deus. Então isso está colocado no coração do ser humano, a lei de Deus. Tá? Porém, o apóstolo Paulo ele vai desenvolver o seu raciocínio aqui e ele vai dizer o seguinte: havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei sem da graça, e ele diz de modo nenhum. Ele está afirmando, está falando o seguinte: o fato de nós vivermos pela graça e não mais pela lei, isso não nos dá de forma alguma direito para viver em pecado. Para viver em pecado. Tá? Vamos entender agora o desenvolvimento do raciocínio do apóstolo Paulo. Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis os servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha que interessante. Quando o apóstolo Paulo ele escreve isso aqui, ele usa aqui a expressão servos, que no original, na verdade, é escravo. Escravo. E para a gente entender o que Paulo quer dizer aqui, nós precisamos compreender o sistema de escravidão que havia no Império Romano. Só para vocês terem uma ideia, 1/3 da população de Roma era escrava. Para pensar em uma população de 100 mil habitantes, pelo menos 33 mil habitantes eram escravos. E as pessoas se tornavam escravos naqueles tempos por vários motivos.
resultado disso era escravidão. A pessoa se tornava escravo daquele a quem ele era devedor. Outra forma de escravidão era você nascer na condição de escravo. A pessoa nascia na condição de escravo. Crescia ali na casa, desde pequenininho, era um escravinho. Ia crescer, não conhecia nem outra realidade. A realidade era a realidade de escravo. Porém, queridos, haviam outros que se faziam escravos. Por exemplo, pessoas que às vezes estavam à margem da sociedade e às vezes dormiam na rua, por exemplo, né? E eles entendiam que era melhor se tornar escravo e ter uma casa para ir um lugar para eles comerem, e eles se ofereciam como escravo. Mas havia, queridos, um tipo de escravidão que era diferente de todas essas. Sabe qual? Era a escravidão daqueles que se tornavam amigos. Ao longo da vida se tornavam amigos dos seus senhores. Imagine, uma pessoa nasceu numa casa como escravo, cresceu com os filhos do Senhor, começou a ser tratado como membros da família. E à medida que essa criança foi crescendo, ela foi se tornando tão íntima da casa que ela já não era tratada mais como escravo, mas como membro da família. Quando essa criança crescia, era comum, às vezes o Senhor fala: olha, você não pode ser mais considerado como escravo, vou te dar a carta de alforria. Você pode ir embora, viver sua vida, e nós nos tornamos amigos. Ele recebia a carta de alforria e ele dizia, isso era muito comum no Império Romano. E ele dizia: eu vou continuar vivendo aqui, mesmo alforriado, eu vou continuar vivendo aqui, porque eu já não vou te servir na condição de escravo, mas eu vou te servir na condição de amigo que nós nos tornamos por conta da nossa relação de amizade. Presta atenção. Presta atenção. Volta para o versículo, que agora você vai entender direitinho o que Paulo quer dizer aqui. Olha só. Não sabeis daquele a quem vos ofereceis. Olha que interessante. Percebe que é a gente que se oferece. Paulo tem isso na cabeça. Vos ofereceis como servos para obediência. Está vendo? A ideia de Paulo aqui é muito clara. Aquele a quem vocês se oferecem para ser escravos. É essa a ideia de pessoas que se tornam escravas do outro por amor. Se oferece para ser escravo. E ele vai dizer o seguinte:
Porque a palavra que ele usa aqui, queridos, é a mesma palavra que vem de forma. Forma. Essa palavra ela era muito usada no passado por aquele pessoal que produzia jornais. Se não me engano, taquigrafia era o nome. Que eles tinham formas aonde as letras eram impressas através daquelas formas. E é interessante, queridos, que Paulo está dizendo em formas de doutrina, formas de doutrina. Sabe qual é a ideia do apóstolo Paulo aqui? Que agora nós servimos a Deus e obedecemos a Deus, e a forma da doutrina, a doutrina de Deus, está formatando a nossa mente e o nosso coração. É muito interessante essa linguagem do apóstolo Paulo aqui, queridos, porque se no passado ele diz que as pessoas tinham sido entregues aos seus delitos e pecados, como está lá em Romanos capítulo 1 e capítulo 2, os seres humanos entregues à ira de Deus, a delitos e pecados, agora eles são entregues a Deus em forma de doutrina. A doutrina está formatando a mente dos crentes. Doutrina de Deus. Doutrina de Deus se refere ao Evangelho, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Olha que bênção. E no final, ele vai dizer o seguinte: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos da justiça. Não mais escravos do pecado. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então presta atenção. Se Cristo me libertou e te libertou do pecado, nós não somos mais escravos.
Então, queridos, entenda, na nossa luta contra o pecado, a chave da questão é mentes transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Não é o que eu acho, mas é o que Deus acha. Não é o que eu penso, é o que Deus pensa. Não é a minha vontade, mas é qual é a vontade de Deus. E o tempo todo a gente precisa estar procurando a vontade de Deus. Nesse sentido, a lei de Deus é base para as nossas vidas. A lei não salva, mas a lei mostra para a gente como a gente deve viver nesse mundo, segundo a vontade de Deus. A salvação é pela graça, mas a lei nos ajuda a viver nesse mundo de tal forma a agradar a Deus em tudo aquilo que a gente vem a fazer. Oi. Não existe, não tem como, tá? Então, queridos, que a gente possa pegar esse texto, eu quero terminar com isso no versículo 19, quando Paulo fecha o assunto, ele diz o seguinte: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir de justiça para a santificação. Amém? Então, crente, aquele que aceitou Jesus, ele busca a santificação. O que é santificação? Vai para as páginas da Bíblia, leia a Bíblia, deixa a palavra formatar sua mente, deixa a palavra formatar seu caráter, sua conduta, e viva de acordo com a palavra de Deus. Santificação é a marca daqueles que foram alcançados pela graça de Cristo. Não vem falar de cristianismo e de evangelho, porque eu sou crente e se continua praticando os mesmos atos de maldade, de injustiça, os mesmos pecados, os mesmos comportamentos. Queridos, não vem falar que é salvo. Não é. Não é. Porque o salvo em Cristo Jesus, ele santifica a sua vida para valer. É um antes e um depois. É um compromisso com Cristo, onde a pessoa fala assim: a partir de agora, se fiz errado até aqui diante de Deus, muda a partir de agora. É o Zaqueu que recebe Jesus na sua casa, imediatamente reconhece que era ladrão, que era corrupto, e fala: vou deixar a corrupção. Lembra da palavra de Jesus para aquela mulher samaritana: vai e não pegues mais. Santidade de vida, queridos. A Bíblia o tempo todo está nos convocando a santificar as nossas vidas. Então, queridos, haveremos de pecar por conta da graça? De jeito nenhum. Porque aquele a quem nós servimos hoje, ele exige de nós santidade de vida. Mas nós não o servimos por obrigação, nós o servimos por amor, em reconhecimento do que Cristo fez por nós. Aí você pergunta: eu conheço pessoas que se declaram crentes cristãs, mas não santificam as suas vidas. Olha, queridos, porque o Senhor deles ainda não é Cristo. Porque se fosse Cristo, se servisse a Cristo por amor, santificariam suas vidas por amor, não por obrigação. Já viu aquela expressão que diz assim: santificamos nossa vida não para sermos salvos, mas santificamos a nossa vida porque fomos. Porque fomos salvos, santificamos nossa vida. Porque a nossa salvação vem antes, santificação vem depois. Santificação é um viver diferente desse mundo, de tal forma que
Amém?